o projeto de programação do novo Aeroporto Internacional de Luanda, de Angola. Angola fica no sudoeste da África, cujo território principal é limitado a norte e a leste pela República Democrática do Congo e República do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. Tem um litoral de 1.650 quilômetros. O Aeroporto Internacional de Luanda, de Angola, é o principal aeroporto do país, tal como o atual que o Aeroporto Internacional de Luanda é bem como a falta de reparação foi a partir da saturação nas áreas urbanas, também não pode ter uma expansão. Para Angola, construir um novo aeroporto é um assunto urgente. Isso vai se tornar a principal prioridade do novo Aeroporto Internacional de Luanda. Vai estar localizada sudeste da cidade de Luanda, cerca de 40 quilômetros. As razões para construir novamente. Para satisfazer o desenvolvimento rápido da indústria nacional de aviação civil e transporte de Angola, bem como acelerar o ritmo das necessidades do mundo, determinar uma construção do novo Aeroporto Internacional de Luanda. Considerando o futuro próximo, para satisfazer as necessidades de transporte aéreo, para garantir que o desenvolvimento do novo Aeroporto Internacional de Luanda e o desenvolvimento rápido do país tenham uma coordenação. Objetivos do planejamento. A norma de construção de novo aeroporto internacional é que, para se tornar o aeroporto internacional de importância vital da África do Sul, construir duas pistas de longa distância que pode correr independente. Uma delas pode ser usada pelo maior avião do mundo hoje em dia, A380. Visão geral. Baseado na premissa do respeito pelo desenho conceitual de Angola, determinar razoavelmente os usos de cada bloco. Baseado o resultado do enredo e ajuste, fazemos uma correção e melhoramento do desenho de programa do novo aeroporto. Ficará conformado à situação atual da construção. O conteúdo do desenho. O programa geral do novo aeroporto. O desenho da área de voo. O desenho de terminal. O projeto de fornecer o petróleo. O projeto das outras instalações. O desenho do terminal inclui terminal de avião especial, torre de controle e edifício do controle. Hotéis do aeroporto, estações de mercadorias. 2. O centro de salvamento e de luta contra incêndio, estação de contra o incêndio, a área de instalação para as funções na terra, prédio para o uso do departamento de serviço, a instalação de administração e da vida, a base da companhia aeronáutica, depósito de aviões para revisão geral. 2. Estação de radar, alfândega, fronteira defesa, quarentena e higiene, quarentena de animal e de planta, espaço de segurança. O programa geral do novo aeroporto. O aeroporto tem uma área total de 1.225 hectares, dos quais o espaço aeronáutico tem uma área de 905 hectares e uma área territorial de 320 hectares. O princípio de desenho. Primeiro, de acordo com a topografia existente, a fim de otimizar a concepção terraplenagem, a fim de reduzir a quantidade de terraplenagem. Segundo, baseando o padrão de projeto de estradas urbanas e considerando as disposições das circunstâncias locais, determinar razoavelmente a inclinação do campo. Terceiro, combina com o projeto de escoamento e o projeto de construção, remover a terra com a escavadora para evitar a acumulação e a corrosão da água. Fica a água correr fora do campo.
Quarto, desenhará-se baseando a pista do sul, a pista do norte, a área do campo que já foram desenhadas. Desenho de topografia. O terminal do aeroporto é o ponto mais alto. A avenida de paisagem é o eixo. Descem com angularidade de cerca de 2 milésimos para o lado leste e o lado oeste. A estrada de paisagem é o ponto mais alto. A zona para os aviões é o ponto mais alto do controle. Desenho de arborização ambiental. O aeroporto, como o mais importante centro de transporte, não só suportar o transporte da cidade, mas também para apresentar uma cidade e até mesmo a imagem de um país. Como resultado, o desenho de arborização ambiental tem os seguintes princípios. Primeiro, considerando bem a imagem e o estilo geral do aeroporto internacional, combina com a arborização, formará um novo aeroporto internacional que possui instalação de primeira classe, ambiente limpo e as características claras da paisagem. Segundo, a praça da frente de terminal e a avenida principal são 2 pontos mais importantes do projeto de arborização. Terceiro, reforçar as paisagens regionais e explorar a cultura do local combina com a paisagem natural única. O aeroporto internacional terá uma representação geográfica. Quarto, combinando com as características do clima de Angola e a adequação da planta, utilizamos as plantas do local com as plantas especiais na África para fazer a arborização. Quinto, considerando a característica do aeroporto, enorme quantidade de pessoas e de carros, garantindo a evacuação de pessoas e a segurança do trânsito, fazemos o ambiente simples, belo e claro. Sexto, combinando com as funções diferentes das zonas diferentes do aeroporto, usamos razoavelmente vários elementos do jardim para decorar o aeroporto. Assim, os prédios modernos do aeroporto podem combinar bem com a paisagem. Trânsito rodoviário. O trânsito rodoviário possui o trânsito via terrestre. Desenhamos-nos de acordo com o desenho geral do trânsito. A estrada principal chega em terminal por um transporte de ida e volta. O estacionamento é localizado em frente do terminal. A parte do oeste e a parte do oeste do terminal são ligadas pelas estradas que ficam nos 2 lados. Os carros sociais não podem passar a área de voo. O viaduto que fica em frente da terminal, o comprimento é 716,1 metros. A largura da ponte principal é 32,2 metros. A largura do acesso à ponte é 16,2 metros. A principal área de estacionamento é composto pelo estacionamento dos veículos sociais, uma área de espera para os táxis, o estacionamento para ônibus e médio-ônibus e os carros dos funcionários. O estacionamento dos veículos sociais ocupa 5 hectares. Uma área de espera para os táxis ocupa 1,3 hectares. E o estacionamento para ônibus e médio-ônibus e os carros dos funcionários ocupa 1 hectare. O desenho da área de voo. O projeto das pistas do aeroporto. A pista do norte da nova zona de voo tem um nível de 4E, reserva 4F para a pista do sul, de acordo com o tamanho do avião. Nisso, o tamanho da pista do norte é 3.200 metros por 45 metros. Os tamanhos das 2 pistas paralelas são 3.200 metros por 23 metros e 2.067 metros por 23 metros. O tamanho da pista do sul é 4.200 metros por 60 metros. Os tamanhos das 2 pistas paralelas
são 4.200 metros por 25 metros e 3.045 metros por 25 metros. Pistas de aterrar e pistas paralelas têm pista de ombro. O estacionamento de avião está localizado na parte central do campo para satisfazer os aviões do tipo D, tipo E e tipo F. Também é possível para avião tipo C. O estacionamento temporário é dividido para duas partes principais: o estacionamento de avião que fica em frente do terminal e uns outros estacionamentos de avião que ficam mais longe. Tem 12 lugares mais perto e 74 lugares mais longes. Também tem o estacionamento de negócio. Tem um estacionamento para avião de transporte de 67.890 metros quadrados e o outro estacionamento para manutenção de 66.123 metros quadrados. O resto do estacionamento possui 686.186 metros quadrados. O estacionamento possui 6 pistas de contado, incluem 2 pistas que ligam 2 pistas paralelas do norte e do sul, 4 pistas que ligam as 2 pistas paralelas em cima com o estacionamento central de avião. Além disso, entre a nova praça e o estacionamento de avião vai ter mais várias pistas de contado. Pista de correr, pista paralela, pistas de contado e a estrada tem uma estrutura de pavimentação de asfalto e betão. O estacionamento de avião e ombros também tem uma estrutura de cimento e betão. O projeto de luz da nova zona de voo. O projeto de luz da nova zona de voo inclui 2 pistas que ficam no norte e no sul e um sistema de luz da pista de contado, e mais um projeto de sugestão de luz. A nova sistema de luz para as pistas que ficam no norte e no sul segue o padrão 1. A sistema de luz para as pistas que ficam no este segue o padrão 2. Vai colocar as 2 subestações novas dos 2 das pistas que ficam no norte e no sul. O novo estacionamento de avião é dividido pelo campo central e outros campos. As lâmpadas altas são localizadas para fornecer a iluminação para os aviões. O sistema de controle é localizado no campo também. O interruptor da lâmpada pode ser controlado pelo terminal. Também pode ser controlado pelo mesmo. O projeto que contra incêndios na zona de voo. O projeto que contra incêndios na zona de voo inclui o desenho de tubo para contra o incêndio de pista, o campo e o estacionamento de avião. Os tubos para contra o incêndio são localizados perto das pistas que ficam no sul e no norte. Ficam perto das pistas paralelas também. A forma do tubo é um círculo. Ambos os lados da pista têm piso terra-fogo. Entre os 2 extremos da pista, a cada 150 metros, tem um hidrante. A cada 200 metros, na parte central, tem um hidrante. Tem tubo de forma círculo no campo e no estacionamento de avião. Tem hidrantes também. É para os bombeiros pegar a água. Cada 2 lugares para aviões do tipo C e tipo D no estacionamento tem um hidrante. Cada 2 lugares para aviões do tipo E e tipo F no estacionamento tem um hidrante também. O desenho da zona de terminal. O princípio do desenho. Presta muita atenção à cultura geográfica do local. Mostra um conceito espacial do aeroporto moderno, combinando com a condição atual do terminal existente, usando muito bem a terra, poupando dinheiro, usando o mínimo de investimento para maximizar os benefícios econômicos. Com a ideia de aeroporto verde, segue o desenvolvimento sustentável.
usa a estrutura de maturidade de acordo com o desenho. Também é fácil de calcular, é fácil para a construção. Expor-se às características das construções do aeroporto e orientar para as pessoas o processo suave, disposição razoável, as funções completas e instalações de serviço completas. O desenho dos edifícios do terminal. Esse terminal novo tem 130 mil metros quadrados. É usado para os visitantes internacionais e o povo do local. O comprimento do terminal é mais ou menos 285 metros. A profundidade é mais ou menos 135 metros. O comprimento total do corredor é 765 metros. O andar de altura 6 metros é o salão de comprar bilhete. O andar de altura 10 metros é o salão de segurança do país, alfândega internacional, fronteira, escritórios de segurança, zonas de restaurantes e comércios. O andar de altura 8 metros é a sala de espera dentro do país e a sala de espera internacional são separadas. O andar de altura 4 metros é a sala de chegada. O andar de altura 0 metro é a sala de chegada. Tem um lugar para pegar as bagagens, o lugar para esperar os viajantes e a outra sala de espera para os aviões que ficam mais longe. Além disso, no andar de altura de 14,50 e 19,25 tem zona comercial, tem zona de restaurantes. Na parte de salão principal tem os cafés. A altura é mais ou menos 5 metros. Estrutura. Parte na terra é mais regular. Utiliza a estrutura de pedão armado. De acordo com o padrão e os pedidos, utiliza o sistema de aço para a rede do telhado. A base usa a base de estaca. O desenho da imagem do terminal. A forma do terminal é muito simples. É um prédio de forma de quadrado, mas o uso da cortina de vidro na parede de uma série geométrica da superfície côncava enriquece bem o prédio. Dá uma beleza visual, mostra as características básicas de voo, claro, e as diversas cores mostram a diversidade na África. O desenho do processo do terminal. Primeiro, o processo da partida das turistas do país. As turistas descem de carro, entram na salão à altura de 6 para apresentar-se e para despachar as bagagens. Pegam o elevador para a altura 10, entram no salão de segurança, passam o teste de segurança de corpo e bagagem. Depois, entram uma zona isolada, passam a zona comercial e descem para a altura 8. Chegam ao terminal internacional. Entram o avião depois o teste de passagem. Para os aviões que ficam mais longe, os passageiros entram o avião pelo carro de travessia. Segundo, o processo da chegada das turistas do país. As viajantes do país vão para o corredor de altura 4 pela ponte de embarque, passam o corredor isolado, descem para a altura 0 pelo elevador, chegam à salão doméstica e pagam as bagagens. As viajantes vão para a altura 0 pelo carro de travessia, os aviões ficam mais longe. Vão para a salão de chegada doméstica, chegam ao salão para pegar as bagagens, passam o teste de passagem, depois saem do terminal para a avenida. Terceiro, o processo da chegada das viajantes temporárias do país. As viajantes temporárias do país vão para o corredor de altura 4 pela ponte de embarque, passam o corredor isolado, descem para a altura 0 pelo elevador. As viajantes vão para a altura 0 pelo carro de travessia. Os aviões ficam mais longe, chegam a salão para pegar as bagagens,
entram a salão principal, depois saem o terminal para a avenida. Quarto, o processo da partida das viajantes internacionais. As viajantes internacionais descem na avenida e entram para o salão de saída de altura 6, apresentam-se e apresentam as bagagens, subem para a altura 10, passam a alfândega, passam o teste da fronteira e entram a salão de segurança. Passam o teste de segurança de corpo e bagagem. Depois, entram numa zona isolada, passam a zona comercial e descem para a altura 8. Chegam ao terminal internacional, entram o avião depois o teste de passagem. Para os aviões que ficam mais longe, os passageiros descem para a altura 0 e entram o avião pelo carro de travessia. Quinto, o processo de chegada das turistas dos países estrangeiros. As viajantes estrangeiros vão para o corredor de altura 4 pelo ponte de embarque, passam o corredor isolado, descem para a altura 0 pelo elevador. Chegam a salão internacional, as viajantes vão para a altura 0 pelo carro de travessia. Os aviões ficam mais longe, vão para o salão de chegada internacional, passam o teste higiênico, chegam ao salão para pegar as bagagens, afinal passam o teste da alfândega e entram ao salão principal. Depois saem no terminal para a avenida. O desenho que economiza energia. No desenho, utiliza claraboia para utilizar bem a energia solar, economiza a eletricidade. Ao mesmo tempo, fornece muitas instalações para economizar a água. Ficam os custos do funcionamento do prédio mais razoáveis. Os desenhos para outros prédios. O desenho do prédio para avião especial. A superfície da construção é 8.928 metros quadrados. Tem 2 andares na terra e um andar de cave. Tem uma estrutura em forma de tesoura. O terminal para avião especial tem uma parede de tela, mostra o sentimento sem pressa. No primeiro andar, inclui o serviço de segurança, salão de imprensa, salão de equipamentos espaciais. No segundo andar, inclui salão de espera, os restaurantes, salão de multifunção, escritórios e salão de estar. O cave inclui escritório de segurança, o repositório e o centro de bagagem. O desenho aerodinâmico. O presidente entra o terminal para os aviões especiais pela entrada do primeiro andar. Vai para a sala de estar, que fica no segundo andar, sair através da ponte de embarque. Os seguidos entram no avião, depois passar a segurança no primeiro andar. Depois que o avião chegou, o presidente pode sair pelo ponte de embarque, ponte para chegar ao aeroporto do presidente para descansar ou pegar o elevador para o estacionamento e sair do terminal. Os funcionários e outros níveis de acesso ficam no este do aeroporto. O desenho do hotel do aeroporto. A superfície de construção é 20.000 metros quadrados. Tem 6 andares na terra e um andar subterrâneo. Possui uma estrutura de moldura. É um hotel que concentra residência, entretenimento, negócio, reunião e muitas outras funções. Tem cerca de 240 quartos. O aeroporto hotel parece que usa apenas 2 paredes brancas, podem separar o tumulto do aeroporto, criando um espaço livre para descansar-se. Estrutura. Utiliza a estrutura de betão armado. Utiliza de betão armado como a fundação independente. Área de depósito de mercadorias. Área de depósito de mercadorias inclui depósito, quarto para negócios, os escritórios. Esse projeto inclui 2 depósitos. Depósito 1. A superfície de construção é 22.400 metros quadrados. Só tem um andar,
utiliza a estrutura de grade e de pedão armado. Depósito 2. A superfície de construção é 2.150 metros quadrados. Só tem um andar, utiliza a estrutura de grade. Os prédios da área de depósito de mercadorias parecem os pequenos contentores bem colocados, cheios de beleza e ordem industrial. O centro de salvamento de contra-incêndio. A superfície de construção é 1.400 metros quadrados. Só tem um andar. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. Estação de contra o incêndio. A superfície de construção é 700 metros quadrados. Só tem um andar. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. A área de instalação para as funções na terra. A superfície de construção é 4.950 metros quadrados. Tem 3 andares na terra, tem funções de escritórios e estacionamento. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. Prédio para o uso do departamento de serviço. A superfície de construção é 2.350 metros quadrados. Tem 2 andares na terra para os escritórios. Tem uma estrutura em forma de quadro. A arrecadação fica no primeiro andar. Tem uma estrutura de aço. A garagem do prédio para o uso do departamento de serviço tem um andar. Tem uma estrutura de rede. O quarto da eletricista e outros quartos subsidiários têm 2 andares. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. A instalação de administração e de vida. A superfície de construção da instalação de administração e da vida é 5.800 metros quadrados. 3 andares no terreno. É um edifício que concentra os escritórios, os restaurantes, banho, reunião e muitas outras funções. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. A base da companhia aérea. A superfície de construção da base da companhia aérea é 10.000 metros quadrados. 5 andares no terreno. É um edifício que concentra os escritórios, os restaurantes, banho, reunião e muitas outras funções. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. Depósito de aviões para revisão geral. 2. Área de construção de 15.000 metros quadrados. O salão de depósito de manutenção tem oficina de manutenção, depósito de instalações, os escritórios e as casas para as pessoas morarem. Estrutura. A parte de depósito dos aviões é composto por salão de manutenção do avião e o edifício adicional. O tamanho do salão de manutenção do avião é comprimento de 85 metros, largura de 71 metros. A distância entre colunas de 8 metros, altura de 26 metros, utiliza a estrutura de aço. As colunas são de aço. O telhado é de aço também. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. O espaço de segurança, alfândega, fronteira, quarentena higiênica, quarentena de animal e de planta. Área de construção de 4.980 metros quadrados. 3 andares no terreno. Utiliza a estrutura de pedão armado. Utiliza de pedão armado como a fundação independente. Alfândega e fronteira, prédio administrativo, depósito de aviões para revisão geral, tem variações no detalhe. Além disso, tem uma congruência de rigoroso e prudente, simples e intimidade. O projeto de oferta de petróleo do aeroporto. O depósito de petróleo é um depósito abrangente, assumindo muita tarefa de oferecer o petróleo.
A construção de oferta de petróleo do aeroporto é para garantir a segurança do aeroporto. O depósito do petróleo e o posto de gasolina do aeroporto. A quantidade total de petróleo do novo aeroporto é 19 mil metros cúbicos. A construção na primeira fase é 13 mil metros cúbicos, incluindo a reserva de gasolina para avião é 1.000 metros cúbicos. Pode satisfazer a necessidade de petróleo em 2015 de 305 mil toneladas de petróleo por 10 dias. A zona de depósito é dividida por uma área armazenamento de petróleo, uma manipulação estrada de petróleo, uma produção e administração zonas. Totalmente tem 4 zonas de funções diferentes. O tubo no estacionamento de avião. Além dos aviões que ficam nos lugares de passageiro vão usar o tubo para aumentar o petróleo. Os outros aviões dos outros lugares vão usar outra maneira estranha de petróleo para aumentar o petróleo. O tubo principal do novo estacionamento de avião tem uma forma de tubo duplo. Posto de gasolina. O valor total da reserva do posto de gasolina é 200 metros cúbicos. Tem 6 petroleiros. O projeto de instalações subsidiárias. O projeto de dispor a eletricidade. A eletricidade do aeroporto é fornecida pela subestação 110 kW. A capacidade de carga 45 MW. O transformador principal é 2 por 31,5 MW. O nível de voltagem 110 por 10 kV. A linha de entrada nó corrediço duplo. A linha de saída 30 nó corrediço. O projeto de oferta e desaguar de água. Existe um sistema independente de abastecimento de água no aeroporto. O tubo de abastecimento de água também é um tubo de contra-incêndio. É disposto como um anel ao redor do terminal. O tamanho do projeto de abastecimento de água é 10.000 metros cúbicos por T. Utilizando a frequência inconstante do abastecimento de água para manter a pressão constante do tubo, para garantir a segurança quando o abastecimento de água está a funcionar. De acordo com o padrão de desenho, o tubo é disposto como um anel ao redor da pista. A fonte da água é uma bomba de estação do abastecimento de água. A área do terminal tem um sistema de drenagem. A água é desaguada pelo tubo para o lado do este e o lado do oeste, seguindo os vertentes. A água vai ser levantada na parte leste da estrada principal, depois vai ao lado oeste e entrar na instalação de tratamento de esgotos para transformação. A instalação de tratamento de esgotos utiliza as tecnologias biológicas mais avançadas. O tamanho da instalação de tratamento de esgotos atual é 8.000 metros cúbicos por T. O tamanho de tratamento de água é 2.000 metros cúbicos por T. Para usar mais os recursos hídricos, colocamos mais tubos ao redor da estrada da paisagem e ao estacionamento. Incinerador de lixo. Segundo o crescimento do lixo do aeroporto e a previsão de tendências sobre isso, usamos um sistema de queima que pode tratar 3 toneladas de lixo por cada dia. As principais tecnologias utilizadas é queimadura.